O meu convidado de hoje é Gustavo Branco, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. A Absolo é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. E o tema da nossa entrevista é o mercado de fertilizantes especiais. Gustavo Branco, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Divino. E você, como tá? Tudo tranquilo? Muito bom, cara. Muito bom. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e espero que a gente tenha uma boa prosa hoje. Vamos ter, com certeza. Gustavo, aconteceu uma coletiva de imprensa da Absolo para apresentar os resultados do mercado de fertilizantes especiais, que isso vai para um anuário que a Absolo faz e tal. Cara, o que quer dizer fertilizantes especiais? Essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz toda vez. Eu brinco, mas a verdade é essa, é o que não é convencional. Pronto, mais fácil. Mas de qualquer maneira, os fertilizantes especiais são caracterizados por trazer algum tipo de benefício, algum tipo de melhoria na performance da entrega nutricional. Porque no fundo, o que acontece? A planta precisa dos nutrientes. NPK, ou seja, macro primário, macro secundário, cálcio e enxofre, microelementos, precisa de uma série de questões, mas aquela questão das leis dos mínimos não foi revogada ainda. Então, você tem que entregar uma quantidade específica de nutrição para que a planta tenha a capacidade de se desenvolver, de gerar os frutos e atingir a produtividade que você quer. Então, nesse contexto, o que as especialidades trouxeram? Formas melhores, mais eficientes de fazer tudo isso chegar até a planta. Seja por produtos que são mais solúveis, seja por produtos que são aplicados através de caminhos não diretos pela raiz, pela folha, seja através de fertirrigação, seja através de hidroponia, seja através da agregação de elementos orgânicos ou alguns tipos de outros insumos que hoje estão cada vez mais em voga, principalmente os orgânicos, os biofertilizantes, os bio, e aí a gente precisa definir exatamente o que significa hoje em dia os biológicos e por aí vai. Tudo isso para quê? Para fazer a planta produzir mais, de maneira mais sustentável. E aí a gente vem na questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, normalmente o pessoal pensa que é só a sustentabilidade ambiental, mas não. Você precisa ter um tripé que normalmente o pessoal esquece, que é a sustentabilidade social, e a gente tem um range bastante amplo de perspectiva em cima disso, porque o que significa? Todo mundo tem o direito de utilizar da mesma maneira, alcançando boas produtividades, dependendo do tamanho que o cara tem. Se tem 1 hectare, se tem 2.000, tem 15.000, tá bom, a tecnologia está ali para ele utilizar. Segundo, a questão financeira. Todo mundo fala de ESG, né? ESG está aí na moda, tal, que a gente precisa ser sustentável. Só que o G de governança, para mim, tem que ser substituído por lucratividade, porque governança é uma obrigação de toda empresa. Você pode ter governança e fechar as portas no dia seguinte. Então, acho que você tem que pensar na continuidade do processo. Agora, continuidade do processo, onde você atende todo mundo de maneira adequada, você tem que lembrar do meio ambiente, claro. Você tem que ser sustentável de maneira a continuar produzindo, sem que isso afete ou altere as condições com que você hoje tem no termo disponível. Principalmente quando a gente fala de nutrição, existe uma grande discussão sobre os recursos finitos, né? Você vai utilizar de que maneira tudo aquilo que um dia existe a possibilidade de não estar mais disponível. Então, as possibilidades de maneira diferente, mais eficiente, mais adequadas, menos contaminantes, menos desiguais, no sentido de tentar entender exatamente como que a gente pode aumentar a produtividade, você coloca dentro da definição especialidade. Então, assim, é tanta coisa junto, é tanta coisa de diferente que você pode trazer, até porque uma das situações que a gente tem de dificuldade dentro da própria Absolo, os números que a gente divulgou na coletiva de imprensa, que estão saindo agora no anuário, que inclusive já está disponível no site da Absolo, são números vinculados a faturamento. Faturamento por quê? Porque quando você pega a quantidade de diferentes tipos de apresentação do fertilizante, sólido, líquido, suspensão concentrada, aí tem saco de 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, 5 quilos, 20 quilos, 25 quilos, 50 quilos, big bag de 500 quilos, de 800 quilos,
para tudo. Você não consegue, na questão de volume, colocar tudo na mesma perspectiva. Nós estamos tentando fazer isso agora. Já começamos ano passado, já estamos fazendo todo o levantamento, criamos uma perspectiva para colocar todo mundo na mesma direção para a gente poder comparar. Mas esse tipo de situação é que traz a grande diversidade, a grande ecleticidade do universo de fertilizantes especiais. Então, eu falei um monte de coisa para dizer o seguinte: fertilizante especial é aquilo que não é convencional. Tá, então vamos lá. Até pouco tempo atrás, o convencional estava resolvendo o problema, estava lindo, estava maravilhoso. Aí chega o especial. O que o especial traz que o convencional não traz? Então, estava resolvendo o problema como? Esse é o ponto de inflexão da análise, né? Quando a gente fala resolvendo problema, é porque você está olhando o que significava histórico anterior em relação àquilo que você tinha de desenvolvimento na agricultura. O Brasil, tradicionalmente, recebeu, historicamente, toda a parte de agricultura através dos imigrantes que vieram de situações totalmente distintas do que é o clima tropical, as condições que o Brasil tem para produzir, e, de certa maneira, enfrentaram uma série de dificuldades até acertar. E quando acertaram, falaram assim, ó, meu filho vai fazer assim, meu neto vai fazer assim, se eu estiver vivo, meu bisneto vai fazer assim. Ou seja, a agricultura brasileira era tradicionalista no limite, baseado naquela premissa que o agricultor é aquele herói que enterra dinheiro e reza para chover na hora certa, na quantidade certa. Sem tecnologia, era isso. Ou seja, deu certo, é assim que faz. Só que na hora que foi feito uma série de levantamentos, evoluções, análises, isso começou a evoluir, em termos de tecnologia, inclusive, seja no ambiente das universidades, seja no ambiente das consultorias, seja naquilo que se procurou entender melhor, até a própria planta, como a planta funciona, tal da fisiologia vegetal. Começou a se perceber o seguinte, né? Aquelas definições, e todo mundo fala, coitado, né? Ele ajudou bastante, né? Mas uma lavota mandava colocar o dobro de fósforo, senão você perde tudo. Né? Agora é o triplo de potássio que vai aliviar. Perfeito. O dobro, o resto vai para onde? O triplo, o resto vai para onde? Uma hora alguém perguntou. Cara, tá bom, você precisa disso daí, só que você está colocando o dobro, você tem dois problemas básicos. Primeiro, você está jogando dinheiro fora. Segundo, está acontecendo o quê com esse resto que está indo embora? A primeira Qual é o freático que está ali, com toda essa primeira situação foi, opa, eu estou jogando isso aonde? No solo. Então, vamos avaliar como é que isso funciona. E, a partir desse momento, nós tivemos aquela análise de crescimento de eficiência. Tá? Então, nós começamos a sair de uma época onde a gente tentava discutir deficiência nutricional e passamos a analisar eficiência nutricional. O que o fertilizante consegue entregar? Porque antes a gente imaginava, eu faço uma análise de solo, esse solo está pobre em nitrogênio, fósforo e potássio numa certa quantidade de cada um, eu preciso aplicar isso aqui nas condições, sabendo de perda pela ineficiência do fertilizante convencional. Mas aí, como você consegue verificar novas tecnologias chegando, e o agricultor sempre com o pé atrás, tá bom, eu acredito vendo. Então, coloca lado a lado, faz o ensaio, verificou, beleza. Primeiro ano eu testo, segundo ano eu repito, terceiro ano eu confirmo. Então, só depois de 3 anos que isso daí começou a ter um pouco mais de visibilidade na perspectiva do que o agricultor entende como resultado. Nesse conceito, não é que o fertilizante convencional, deixou de ser importante ou não teve a sua condição adequada ou parou de funcionar. Não é isso. É que nós começamos a ter situações muito mais eficientes que até então não eram definidas ou não tinham sido sequer ofertadas para a agricultura. Então, hoje é uma questão de comparação. No passado, o que tinha que ser feito, foi feito. Inclusive, eu vi que tinha um negócio bem interessante, não sei se você já escutou isso, mas perguntaram qual foi a maior e melhor invenção da humanidade até hoje. Fizeram a pesquisa e chegaram à seguinte conclusão, quase ninguém sabe. Foi o fertilizante. Por quê? Senão não ia ter comida para todo mundo. Pois é. Aí, com fertilizante especial, nós temos a solução da boa nutrição das plantas? Ele é o santo graal? Boa pergunta, gostei. Então, eu não posso responder abertamente, porque eu estou comprometido nessa situação, sou suspeito, né? Mas, sim.
Mas então por que não usa só fertilizante especial? Porque não tem para todo mundo. Simples assim. Que se tivesse condição de produzir a quantidade que a gente precisa para alcançar as produtividades que hoje o fertilizante convencional ainda tem e é utilizado para isso, não tem dúvida que você ia utilizar só o fertilizante Ele especial. vai substituir o convencional? Eu fiz essa mesma pergunta Não para o pessoal tenho. do biológico. Eu falei, o biológico vai substituir o químico? Aí eu tive 3 respostas. Eu tive uma que foi sim, vai substituir. Eu tive outra que falou não, eles vão andar em conjunto. Tive outra que falou não, ele sempre vai precisar. Então, A eu quero fazer a mesma última eu comparação discordo. aqui. A Ah, última eu discordo. A última. ah, Ele sempre vai continuar assim. Não, discordo. Na minha hum, opinião, sim, nós vamos ter no futuro uma situação bastante específica de que só o fertilizante especial vai ser utilizado. Explico. Uma justificativa bastante razoável que você vai entender por quê. Na realidade, com tudo aquilo que está acontecendo, e a gente pode pegar até a pandemia. Durante a pandemia, a gente verificou a questão da fragilidade da vida, e uma das coisas que chegou-se à conclusão é que a gente precisava tomar mais cuidado da nossa própria saúde, porque só as comorbidades é que estavam na reta ali. Então, se eu tivesse uma boa saúde, descobriram o negócio da pandemia descobriram que ninguém naquele sabia, momento. cara. Exato. Então, Sabe o que descobriram lá que ninguém sabia? Que a gente morre. Um monte de gente não então sabia que morria. Descobriu. Então, mas como consequência direta disso, a questão de busca de alimentos mais saudáveis e frescos foi bastante grande, tá? Então, Sim. na hora que a população volta novamente a querer comer salada, por exemplo, ele vai olhar o Uhum. tomate, vai querer saber de onde veio o tomate, aí já com toda a evolução de discussão que a gente sabe que está acontecendo aí no mundo inteiro sobre contaminação, agroquímicos, defesa, fertilizante é veneno, blá, 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 aquela coisa toda. Ah, peraí, você usou o que nesse tomate? Beleza. Então, esse questionamento começou a cada vez ser mais incisivo e, obviamente, a própria pandemia ajudou também. Com o advento da pandemia, nós tivemos muito mais acesso e muito mais facilidade nas informações. A questão, por exemplo, das videoconferências, dos webinars, das empresas fazendo divulgação da maneira que quer. Tudo bem que a gente não pode acreditar em tudo que escuta, mas, de qualquer maneira, a gente começou a ter uma série de dados e informações onde as pessoas, sem conhecimento prévio, fazem a interpretação que ela quer, mas a única interpretação que ela tem na cabeça é o seguinte: eu quero um alimento saudável e seguro. Então, essa questão de alimento saudável e seguro faz com que eu queira que isso seja produzido na minha perspectiva de segurança. E a minha perspectiva de segurança, e hoje a gente pode dizer de maneira bastante clara, principalmente a juventude já tem isso embarcado, né? É a situação do sustentável ambientalmente. Não posso contaminar, não posso poluir, não posso fazer nada. E todo mundo sabe, mais do que divulgado, que os fertilizantes convencionais, a própria cadeia de fertilizantes convencionais já admitiu isso, porque hoje não existe nenhuma indústria de fertilizante convencional que não tenha a sua linha de especial. Então, eles já Era estão se preparando. outra pergunta, porque está Eles já acontecendo estão isso se com o preparando. biológico. Está Então, já acontecendo no estão se biológico. Todo preparando. mundo que produz químico está correndo para o biológico. Está acontecendo a mesma Então, coisa para os especiais? respondendo a sua pergunta inicial, eu passo para essa segunda que você acabou de fazer. Eu não tenho dúvida que a gente vai sim utilizar o fertilizante especial como base principal da nutrição. Quanto tempo isso vai demorar? Não tenho a mínima ideia. Por quê? Existe interesse econômico. Vamos lá. O volume de fertilizante convencional entregue no Brasil ano passado, segundo as informações aí das fontes oficiais, 46 milhões de toneladas. Beleza. Cara, quanto que foi o volume de fertilizantes especiais? Um terço, quase um terço, que seja. Nós estamos ali brigando, estamos substituindo, estamos adotando aquela vivência paralela, que é aquilo que eu falei para você. Sim, nós temos uma fase de transição. A fase de transição é justamente, primeiro, o entendimento do que significa você fazer melhor com menos. Segundo, tem disponível para todo mundo e como é que eu produzo isso sem implicar em questões que podem trazer problemas de sustentabilidade, seja ela até no processo produtivo. Terceiro, vai ter para todo mundo ao longo do tempo? Onde está a disponibilidade disso daí? Então, nesse conceito, o que a gente percebe é que, por exemplo, na Europa, desde 2021, está proibido aplicar ureia no solo. Foi pressão de quem? Pressão do cara que come tomate.
Não foi da cadeia, foi do consumidor final que disse que essa ureia que se aplica no solo, que volatiliza, porque eu vi um webinar lá na internet, o cara falou que a ureia volatiliza, vira gás de efeito estufa, esse negócio aí, contamina, não quero. Pressionou toda a cadeia política viu que ser verde fica bonito na foto, obviamente pressionou, inclusive eu sou bastante questionador do tal do Green Deal que está acontecendo hoje na Europa, sabe? Existe aí um desvio de conduta na busca de melhoria de sustentabilidade ambiental, mas de qualquer maneira a pressão do consumidor final, quem come os alimentos, começou a chegar e começou a fazer uma mudança de rota. Então, essa mudança de rota é aquilo que, vamos fazer um paralelo, que todo mundo está vendo. Está todo mundo vendo porque existe no nosso dia a dia. Carro elétrico, funciona ou não funciona? Claro que funciona. É mais sustentável, não polui e tal. Mas tem energia elétrica para todo mundo? Não, por enquanto não. Mas eu vou produzir. Mas você vai produzir queimando carvão? Sabe? Então, assim, que sustentabilidade tem? Então, essas questões é que estão trazendo hoje a mesma situação de entendimento na área de fertilizantes especiais. Só que no caso da linha de especialidades, nós temos uma vantagem enorme. E uma coisa que todo mundo deixa de fazer. E aí a culpa, meia culpa, estou fazendo porque nós somos do segmento, eu sou responsável pela indústria e a gente é muito ruim de comunicação. Tá? Então, assim, a população em si não sabe o que significa nutrição vegetal. Não. Ponto. Mas hoje eu sou um defensor e provo, a agricultura é o segmento que mais tem adoção de tecnologia no mundo. No Brasil, então, disparado. Como assim, Gustavo? Tá louco? Presta atenção. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que está martelando minha cabeça. Existe fertilizante especial de primeira linha, segunda linha, terceira linha? Existe fertilizante especial bom, ruim, mais ou menos? Claro. Em tudo. Não tem dúvida. Inclusive, é aí que a Bissolo, isso é uma das grandes responsabilidades que nós temos, junto ao Ministério da Agricultura, definir um marco regulatório. A gente tem que analisar o que você está querendo oferecer. Tá bom, você falou que você está oferecendo essa tecnologia tem esses parâmetros. Deixa eu fazer a análise do teu fertilizante para saber se ele está atendendo esses parâmetros. Tem um monte de empresa picareta, não tem dúvida, isso em qualquer segmento. A gente tem que continuar regulando. O que a gente não pode é criar barreiras de bloqueio no desenvolvimento de inovação. E é outra história. Então, assim, quando a gente percebe que existe por parte do próprio modus operandi do governo, que por uma situação, que eu não vou fazer juízo da questão aqui, diz que não pode fazer registro de biofertilizante com menos de 2 anos. Por quê? Não, porque eu preciso de um ensaio para ver se no campo 2 safras. Tá bom, mas esse biofertilizante foi desenvolvido há 10 anos, já tem 10 safras, já foi confirmado. Por que eu preciso provar para você que esse negócio funciona, todo mundo sabe? Então, assim, é um processo que nós estamos chegando cada vez mais próximo. Está existindo uma abertura muito positiva, e diga-se de passagem, nesse quesito eu não posso questionar a abertura que o governo está dando, tecnicamente falando, tá? E, nesse sentido, a gente também tem uma perspectiva de desenvolvimento funcional adequado. Mas, mesmo assim, a gente precisa estar sempre regulando, porque tem cópia, tem produto falsificado, tem... Cara, imagina a criatividade para o mal que o ser humano tem, cara. Se tem criatividade para fazer coisa boa, imagina para o mal. Não, o ser humano gosta. O que a Bissolo faz nesses casos? Quando vocês estão sabendo que no mercado está acontecendo isso, vocês têm algum poder de ação? Não. Sei lá, ou não pode fazer nada? Não podem fazer nada. Não, a gente, assim, na realidade, a Bissolo é uma associação que hoje tem uma representatividade, uma respeitabilidade no mercado muito boa, porque a filosofia da Bissolo é discutir tecnologia só. Nós não discutimos mercado, nós não discutimos auditoria, nós não discutimos fiscalização, nós não discutimos governo, nós não discutimos política, nada. Nós discutimos tecnologia. Presta atenção, tá vendo essa tecnologia aqui? Essa tecnologia é boa, funciona assim, o marco regulatório precisa ser desse jeito, a gente precisa aplicar ali, vai trazer esse benefício, é sustentável porque eu estou reduzindo dose, é sustentável porque eu estou aplicando outro tipo de segmento, eu estou melhorando a fisiologia da planta, melhorando a defesa natural dela, diminua a necessidade defensiva, diminua a cadeia. Ou
seja, você tem uma série de explicações naquela tecnologia, vai lá, registra, faz funcionar, cria um marco relatório, tem a IN nova, vida que segue, vem outra e a gente continua. Aham. Agora, de repente chega uma empresa e fala assim, eu estou sabendo aí que tem uma empresa XPTO que está fazendo isso. Denúncia no Ministério da Agricultura, fica à vontade. Uhum. A denúncia é anônima, Uhum. a gente indica. Você que se denuncie, fica à vontade, mas nós não podemos Aham. fazer nada. Você Você vai dá o lá, faz número. Liga nesse número aqui, ó. aqui. Tá aqui, liga lá, problema seu. A gente não pode fazer nada. Mas, Cara, óbvio, que quando alguma coisa desse sentido, a gente pelo menos diz se é verdade, se é reiterada a situação, tem que fazer uma fiscalização. quando teve aquele desespero de causa, que falaram vai faltar fertilizante porque tem uma guerra lá não sei onde, papapá, e a Rússia não sei o quê, e o governo vai conversar, houve uma corrida dos produtores rurais no desespero, né? Vai faltar fertilizante para mim, então deixou comprar. E aí os caras compraram, assim, o preço foi lá nas alturas e tal, por uma série de fatores, e todo mundo comprou, né? Encheu o barracão. Aí depois acabou que chegaram navios e tal, o pessoal viu que não era nada daquilo, né? Que não ia acontecer, muita gente estava altamente estocado. Os especiais, eles de alguma forma, eles se beneficiaram daquilo que aconteceu ou não? Não se beneficiou em nada? Não. Na realidade, o que acontece? Existe aí a lei da oferta e procura. E quando você está na lei da oferta e procura, olhando aquilo que a gente chama de manejo nutricional, é o nome que a gente dá lá no campo. Manejo nutricional, você tem o produto que eu vou aplicar no plantio, o produto que eu vou aplicar por cobertura, o produto que eu vou aplicar foliar, o produto que eu vou aplicar foliar com aditivos, biofertilizante ou algum outro tipo de tecnologia, e no final, beleza, fechou. Ótimo. Cada um desses tem uma época de aplicação, tem uma janela de aquisição e tem uma expectativa de movimentação. Uhum. Tudo bem que quando a gente fala da guerra Rússia-Ucrânia, que afetou diretamente uma movimentação que virou uma especulação gigantesca, especulação essa que, num primeiro momento, foi malvadamente piorada, porque os Estados Unidos disse, não, agora eu vou fazer a sanção, eles não vão conseguir receber nem pagar ninguém, ponto. No dia seguinte, o próprio Biden fala, mas petróleo, gás natural, está fora. Pô, que sanção é essa, né? Então, assim, pronto. Nesse momento já ficou aquela dúvida, vai parar, não vai parar? Na dúvida eu compro. Se na dúvida eu compro e a busca é de eu não sei se vai ficar, se não vai, não importa o que eu tenho, o que não tenho, o negócio é o seguinte, eu vou comprar para ficar tranquilo. E é meio que o efeito manada, tá? Então, assim, todo mundo viu que ia faltar alguma coisa, todo mundo foi comprar. E eu não estou falando que eu estou fora, não. Eu também, enquanto empresa, também comprei, também me estoquei, todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. Imagina, depois de uma pandemia, você tem uma guerra, pronto. Lógico. O que vai acontecer? Bom, justamente isso traz um pouco de benefício para os fertilizantes especiais por uma situação especificamente diferenciada. Por quê? Porque os fertilizantes especiais, apesar de terem na sua composição minerais macroelementos, eles têm também grande parte microelementos, que não necessariamente vem da Rússia, que vem de outros lugares. E isso não parou. Suposto que a gente continuou importando, continuou se organizando. Então, assim, na realidade, o que aconteceu foi que houve um benefício de disponibilidade um pouco melhor para os fertilizantes especiais do que para os convencionais que estão vinculados ao NPK na veia, não tem conversa. Parou lá. Eu vou ter que me virar para comprar. Agora o resto eu tenho alternativas, eu consigo chamar aqui na mesa e entender onde é que eu busco, mas ao mesmo tempo, de novo, a situação da especificação de o que vai acontecer, e óbvio que a especulação sempre vem tocando, o preço subiu, não teve dúvida, o preço subiu, e nesse conceito tem aquela situação do seguinte, inclusive você vê, né, o ser humano não aprende. Num ano, foi uma escada. Eu tinha que comprar rápido, porque mês seguinte estava mais caro. Tinha que comprar rápido, porque mês seguinte estava mais caro. Aí eu estou comprando para eu ficar bem, eu vou vender mais caro, estou tranquilo. Aí, de repente, viram que não ia faltar, começou a deixar o preço. Agora eu tenho, o que eu faço? Aí é o oposto. Vou perder tudo.
Então, assim, foi uma situação bastante anormal, atípica, pegou todas as empresas, todas elas tiveram que tomar decisões difíceis. Eu não julgo nenhuma empresa, cada uma teve a sua circunstância, cada uma teve que tomar a sua decisão, algumas até com situação de sobrevivência. Então, foi um ambiente bastante complicado, mas eu posso, com uma certeza bastante significativa, dizer que sim, o setor de fertilizantes foi afetado, mas de maneira menor, não foi impactado diretamente. Acontece com os fertilizantes, o que acontece com os biológicos? Por exemplo, o biológico, o produtor ele tem a opção de fazer o on-farm. Lá na fazenda dele, ele fabrica lá o biológico dele, quer dizer, bom ou ruim, né? Ele fabrica. O fertilizante especial, existe o on-farm dele, digamos assim, ou não? Então, existe o on-farm não registrado, não formal, e existe uma possibilidade, um caminho que está acontecendo agora com a autorregulamentação, inclusive é um movimento que o Ministério da Agricultura está fazendo para tentar minimizar o impacto da baixa quantidade de fiscais para verificar o que está acontecendo no mercado. As empresas vão ter que se autorregular. E, nesse sentido, eles colocaram ali a questão do on-farm, assim, vai ser possível. E, de certa maneira, se você pega algumas culturas de agricultura intensiva, principalmente no Nordeste, acontecia isso muito no passado, hoje em dia nem tanto, mas o pessoal comprava vários elementos e ele fazia a forma que ele precisava, por quê? Porque ele queria saber exatamente naquela fase do estágio fenológico de crescimento da planta, que elemento que ela precisava, ele misturava, aplicava, então ele comprava tudo separado, tinha lá, ele fazia a mistura, já era um on-farm. Então, tudo bem. Qual é a preocupação? A preocupação é que, quando você fala de cliente, você está falando de cliente de qualquer tamanho. Aí, de repente, vem um cliente, nada contra, é um exemplo, pelo amor de Deus. Aí você vê um cliente, uma usina de cana-de-açúcar. Todo mundo está vendo. A usina XPTO agora está fazendo próprio fertilizante. Compra um macro aqui, um macro ali, pega a vinhaça, a cinza de caldeira, a torta de filtro, mistura tudo isso e aplica. Se for para consumo próprio, perfeito. A usina XPTO lançou o fertilizante XPTO Plus. Não pode. Aí você vira indústria. E esse é o grande diferencial que está sendo colocado na legislação. Você quer fazer para você mesmo? Problema seu. Você quer fazer para vender? As regras estão aí. Você vai ter que ter controle de qualidade, você vai ter que ter registro de produto, você vai ter que ter uma série de outras coisas, fazer etiqueta de acordo com a legislação. Se submeta, né? Exatamente. 2023 foi bom para vocês? Para vocês, Absolo, ou para vocês, eu? Porque eu vejo as duas coisas. Enquanto Absolo então, foi... Vamos para as duas coisas. Tá, enquanto Absolo, sim, foi bom. Foi um ano que, apesar de todas as dificuldades, todo mundo conseguiu recuperar aquilo que no primeiro semestre foi um medo muito grande do que ia acontecer. O segundo semestre acabou recuperando e deu certo. Enquanto empresa, que é a Haifa, que é a empresa que eu sou responsável, foi excelente. Eu não posso reclamar de forma alguma. Nós tivemos um resultado assim, impressionante. Por uma circunstância específica, nós arriscamos. Por quê? Chegou no metade do ano ali, estava aquela situação de preço baixando, preço baixando, preço baixando, preço baixando, preço baixando. E nós tomamos uma decisão de trucar. Truco 6. Eu vou importar por quê? Porque como o preço está baixando, vai chegar um momento que vai precisar e ninguém vai parar. Ninguém importou, porque o preço está baixando, ninguém está importando, está caro aquela coisa toda, eu entendo direitinho, porque a Haifa hoje, nós estamos construindo uma indústria agora, mas por enquanto nós somos eminente no comercial, a gente importa 100% do produto. Então, falou de logística internacional, é na veia, a gente está no dia a dia disso daí. Eu falei, você vai demorar no mínimo 3 meses para chegar para todo mundo. Então, eu vou colocar o pedido, esse negócio vai chegar em agosto. Ótimo. Chegou em agosto, eu tinha. Então, eu vendi. Esse foi o ponto. Foi muito bom. Então, assim, foi uma tacada arriscada? Sim. Poderia ser que tivesse continuado descendo, ou poderia ser que todo mundo já tivesse trazido, e eu sei mais um debaixo da circunstância, mas acabou que deu muito certo e nós fizemos um ano fantástico. Gustavo, só tem 1 minuto. E 2024, qual que é a expectativa? Eu vou falar bem baixinho, tá?
Tá melhor que 2023. Não, a expectativa é boa, a gente tem muita coisa pela frente, a gente tem aí outros tipos de guerras, infelizmente, né, situações geopolíticas cada vez mais difíceis. A gente está enfrentando uma guerra em Israel, com discussões bastante complicadas, que precisam ser entendidas com um pouco mais de critério. Isso afeta a logística internacional. Recentemente, a China, aí, por uma situação agora com Taiwan, as notícias recentes aí estão dizendo que existe a possibilidade de uma escalada de violência, que eu também espero que não aconteça. Tomara que não. Então, o ambiente não está fácil, absolutamente. Nós estamos vendo aí um aumento do preço dos fretes, nós estamos vendo uma possibilidade de aumento de preço de fertilizante de novo. Assim, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, se planejar corretamente, mas a expectativa é que 2024 seja um excelente ano. O ser humano é o seguinte, não importa como, ele quer se matar, ele quer acabar com a raça. Meu amigo, eu gostei demais da conta de conversar com você. Foi bom demais, obrigado, obrigado por me dar a oportunidade aí. Prazer foi todo meu, e quando quiser eu estou à disposição, Divino, fica à vontade. Valeu, Gustavo, um abraço para você. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Eu conversei com o Gustavo Branco, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. E nós falamos a respeito do mercado de fertilizantes especiais. E você, o que achou dessa prosa? Gostou? Eu adorei a prosa, eu gostei demais. Deixa para mim um like aí, ou deixa um dislike também. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema não, viu? Deixa um comentário positivo ou negativo, do jeito que você quiser. Compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.